Fala, terceirão, beleza? Primeira aula aí da semana de exercícios, tá bom? Exercícios mais tranquilo, mais pra gente pensar um pouquinho e de demonstração, beleza? Então, segue aí, vamos pra aula. Então vamos começar com esses aqui, ó, tá? Diz assim, ó, num concurso para preenchimento de uma cátedra, apresentam-se 3 candidatos, tá? A comissão julgadora é constituída de 5 membros, devendo cada examinador escolher exatamente um candidato. De quantos modos os votos desses examinadores podem ser dados? Então, aqui é um problema que a gente vai usar princípio multiplicativo, tá? Então, vamos entender como é que é. São 5 juízes. São 5 juízes, né? Que estão julgando, comissão julgadora, então são 5 juízes. Eles vão dar um voto a 3 candidatos, certo? Então, vamos dizer aqui, ó. Então, aqui está o voto do primeiro juiz, o voto do segundo juiz, o voto do terceiro, voto do quarto e voto do quinto juiz, certo? Aí os candidatos são esse aqui, ó. Candidato 1, candidato 2, candidato 3, certo? Bom, o primeiro juiz vai dar o voto, certo? O primeiro juiz vai dar o voto. Quem que ele vai votar? Quantas opções ele tem para votar aqui? Ele pode votar no 1, no 2 ou no 3, certo? Então ele tem 3 opções. Beleza? E o segundo juiz, ele tem quantas opções? Bom, tendo o primeiro votado no C1, o segundo juiz só pode votar no... Não tem dessa, ele pode votar nos 3 também, certo? Pode ser que um desses candidatos receba os 5 votos. Pode ser que o primeiro juiz vote no C1, o segundo no C1, o terceiro no C1, o quarto no C1 e o quinto no C1, certo? Pode ser que o candidato 1 seja o supra-sumo, então todos eles preferem o candidato C1. Certo? Ou pode ser aqui C1, C2, C1, C2, C2. Entendeu? Pode ser C1, C2, C3, C2, C1. Pronto. Entendeu? Pode ser diversas formas. Então eu só tenho que fazer o quê? Quantas opções tem o primeiro juiz para votar? 3. Beleza. Quantas opções tem o segundo juiz para votar? 3 também. Certo? Se o primeiro juiz votou no C1, o segundo pode ser C1 com C1. O segundo juiz pode votar no C2, daí vai ser C1, C2, e o segundo juiz pode votar no C3, daí pode ser C1, C3, entendeu? Então, veja, cada juiz tem 3 opções. Cada juiz tem 3 opções. E o total de maneiras de votar vai ser justamente a multiplicação dessas 3 opções. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Certo? A multiplicação dessas 3 opções é que vai dar o total de votos, né? Aí quando a pessoa pensa muito, começa a pensar muito, ela fala assim, peraí, mas daí pode sair assim, ó, C1, C2, C1, C2 e C2, né? E se for assim, ó, C2, C1, C2, C1 e C2, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Você fala assim, olha só, o candidato 1 tem 2 votos e o candidato 2 tem 3 votos. Aqui, ó, o candidato 2, 3 votos e o candidato 1, 2 votos. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Só como que não é a mesma coisa? Vou dizer por quê. Porque cada um desses aqui é um juiz diferente. Ele está falando de quantos modos os votos desses examinadores podem ser dados. É como se a ordem importasse. Esse daqui, o primeiro juiz votou C1 nessa opção. Mas nessa opção aqui, o primeiro juiz votou o quê? C2. Então os votos foram diferentes. O único que votou igual foi esse aqui, ó. Esse último. Mas todos os outros aqui votou diferente. Então é uma maneira diferente de votar? Claro que é. Eles não se conversam. Eles têm um voto individual deles. Entendeu? Então é simplesmente 3 possibilidades para eles, 3 para eles. E a multiplicação de todas essas possibilidades, tá? A multiplicação de todas essas possibilidades será o total de modos que eles podem votar, certo? Então 3 elevado a 5, né? 3 elevado a 5 é igual a 3 vezes 9 vezes 9, 9 vezes 9 é 81, 81 vezes 3 dá 3, 243. Então, 243 modos, tá? Muito cuidado que eu fazia muito isso, tá? Eu pensava que eu sabia como resolver, daí eu começava a pensar muito e acabava me confundindo e acabava me atrapalhando, tá? Tem
entendimento, tem que perceber o que é que faz os votos serem diferentes. Quantos modos os votos desse número pode ser dado? Então, pode ser dado assim? Pode. Pode ser dado assim? Pode. E isso aqui é igual a isso aqui? Não. Tá certo que tanto nesse quanto nesse, quem ganha é o candidato 2. Mas essa votação é diferente dessa, porque aqui o juiz 1 teve duas maneiras de votar, o 2 também, o 3 também, o 4 também, só o quinto juiz que votou igual. Mas os outros mudaram seus votos, então são maneiras diferentes de votar, beleza? Tá. Mais um aqui. Quantas peças diferentes podem ser formadas num jogo de dominó? Se usarmos os números 0, 1, 2, 3, né, até o N, né? A gente sabe que o jogo de dominó ele tem 7 números, né? 0, 0, 1, 2, 3, né? Ou não tem nada na pecinha, né? A pecinha assim. A pecinha não tem nada dos dois lados, ou tem uma bolinha dos dois lados, ou, né? Pode ser 3 de um lado, uma do outro, ou pode ser 5 aqui, né? Certo? Então, na verdade, é uma combinação, é uma combinação, né, de números aqui, certo? Eu posso combinar, não é bem uma combinação, porque tem um detalhe a mais aqui, tá? Eu posso juntar números aqui para formar peça, né? É claro que essa peça aqui, né? Ela é igual a essa peça aqui, ó. Tá? Ela é igual a essa peça aqui, ó. É a mesma peça do dominó. Não tem duas peças. Isso daqui é uma peça só no dominó. É só que vira ao contrário e daí fica assim. Eu posso colocar a peça assim, eu posso colocar a peça virada e dar o mesmo resultado, certo? Então, essas peças aqui, elas na verdade são a mesma peça. Daí você fala assim, bom, quando eu mudo a ordem e o resultado é igual, é porque não importa a ordem, então é um problema de combinação. Tudo bem. Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer por combinação, vou fazer por princípio multiplicativo, certo? Então, olha só, eu tenho aqui uma pecinha de dominó. E eu vou escolher número para colocar aqui, número para colocar aqui, certo? Quantas opções de número eu tenho para colocar aqui? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, até o N, né? Aí você fala N, não, tem N mais 1. Como você fala? Como que N mais 1 se vai até o N? Porque o 0 está contando aqui também, ó. Se fosse 1, 2, 3, N, né? 1, 2, 3 até o 9. Aí seria 9, mas tem o 0, então dá o 10, entendeu? Então o número de opções que eu tenho para colocar aqui é o quê? N mais 1. N mais 1 opção para colocar aqui, certo? Quantas opções eu tenho para colocar aqui? Eu posso colocar também o N mais 1, tá? Aqui é N mais 1 opções. E para essa aqui, eu também posso colocar N mais 1, porque você pode repetir, né? Pode ter aqui o número 1 e o número 1 aqui, pode ser, né? O jogo de dominó tem essa peça aqui também, beleza? Então, o número de opções que eu tenho para esse espaço aqui também é N mais 1 opções, certo? Bom, quando eu multiplico essas opções, eu vou ter então o quê? O total de peças, né, de arranjos, né? Aqui é arranjo, porque quando eu faço pelo princípio multiplicativo é arranjo. O total de arranjos que eu consigo fazer aqui é o quê? É exatamente n mais 1 ao quadrado. Só que tem um detalhe, né? Essa opção vai aparecer ali, ó. Essa opção aqui, ó, 5, 3 e 3, 2 tá aqui dentro. E eu tenho que tirar ela, certo? Aí você fala, bom, então é só dividir por 2, né? Porque tem o dobro, né? Mas espera aí, o 1 só vai aparecer uma vez, tá? O 1 só vai aparecer uma vez, tá? Vamos fazer, por exemplo, até o 2 aqui, né? Então eu posso montar aqui peças, posso montar assim, ó, 0, 0, posso montar 0, 1 e 0, 2, tá? Só até o 2 aqui, vamos dizer que os números sejam só isso aí, né? Aí eu posso montar também o quê? Posso montar 1, 0, 1, 1, 1, 2. E posso montar o quê? 2, 0, 2, 1, 2, 2. Certo? Então, repare só uma coisa aqui, ó. Ó, 0, 1 apareceu aqui e apareceu aqui, ó.
Isso aqui saiu dobrado. O 02 apareceu aqui, ó, e apareceu aqui, ó, também apareceu dobrado. O 1, 2 apareceu aqui, ó, e apareceu aqui também, ó, 2, 1, ó, apareceu dobrado. Mas o 00, 10 e o 20 só apareceu uma vez. Entendeu? Só apareceu uma vez. Então, veja, esse n mais 1 ao quadrado tem algumas peças aqui que estão dobradas, né? Mas tem algumas peças que não, que são únicas. Quantas peças são únicas? Essa aqui, ó, essa aqui, essa aqui. N peças. N peças. Entendeu? É N peças. Tá certo? Né? Aqui tem uma, né? Uma, duas, três. Três dessas aqui que são repetidas. Que são os números iguais, né? Como é que a gente chama isso aqui? É dupla, né? Peça dupla, né? Tá? Então, eu tenho três dessas. Mas dessa aqui eu tenho duas, ó. Uma, duas. Essa aqui eu tenho duas. E essa aqui eu tenho duas. Essas aqui eu tenho que dividir, certo? Então, se eu pegar o total e dividir por 2, eu vou estar dividindo essas aqui também. Então, se eu pegar isso aqui, ó, o total de combinações que eu achei, n mais 1 ao quadrado, e somar com n, agora sim está tudo dobrado. Então, eu peguei essas aqui, que é n mais 1 ao quadrado, e somei com mais n. Ou seja, eu somei mais um 00, somei mais um 1, e somei mais um 2. Agora, esse total de peças eu posso dividir por 2. Certo? Eu posso dividir por 2. Daí eu elimino essa, elimino uma dessas, elimino essa daqui e elimino essa daqui, ó. E daí elimino dessa aqui essa e elimino essa aqui essa, ó. Daí ficou metade. Então, quantas peças ficou? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Eu tinha 9. Mais 3, 12. Dividido por 2, 6 peças. Entendeu? Então, eu pego n mais 1, que é n mais 1 opções vezes n mais 1 opções para cada um desses. Somo com n, porque eu estou somando, repetindo essas peças aqui que só tem uma. E agora eu divido por 2. Esse é o total de peças formadas. Tá? Quantas peças diferentes podem ser formadas num jogo de dominó usando os números 0, 1, 2, 3, até o n, né? Porque pode ter um jogo de dominó, por exemplo, com 10 números, né? Entendeu? Daí eu teria tudo isso aqui de peça, certo? Mas isso aqui eu acho que ainda pode dar uma ajeitada nisso aqui, né? Será que dá ou não? Ó, vamos ver como é que dá aqui. Então, é n mais 1 ao quadrado, é n ao quadrado mais 2n mais 1, certo? Mais n. Tudo isso dividido por 2. Então, isso aqui é n ao quadrado mais 3n mais 1, dividido por 2. Né? Isso aqui dá para fatorar? Não. Não dá. Então, morrer aqui, né? N ao quadrado mais 2n mais 1 mais n. E tudo isso aqui dividido por 2. Então, esse aqui é o número de peças que pode ter um dominó com n números. Certo? Com n números. Opa, errei. Errei. Por que que eu errei? Porque eu não estou somando mais n, eu tenho que somar n mais 1, né? Tá vendo como a gente cai? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, até o n mais o 0, então eu tenho n mais 1. Certo? Então aqui é n mais 1. Aí aqui fica 2. Agora sim. Agora eu tenho n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2. Ó. N vezes n ao quadrado. 1n mais 2n, 3n. 2 vezes 1, 2. Tudo sobre 2. Ó. Esse é o número de peças, né? Certo? Agora olha esse aqui, ó. Em um baile, há R rapazes e M moças. Tá? Um rapaz dança com 5 moças. Um segundo rapaz dança com 6 moças. E assim sucessivamente. O último rapaz dança com todas as moças. Eu quero ser o último. Ai, ai, ai. Qual é a relação entre M e R? Me mandaram um vídeo de um gordinho dançando com um monte de mulher, né? Deve ser mais ou menos o enunciado desse problema aqui, né? Bom, o último rapaz dança com todas as moças. Qual é a relação entre M e R? Tá? Então, calma aí. Um rapaz dança com 5 moças. Então, tem que ter no mínimo 5 moças na festa, né? Então, aqui, ó. Moça 1, moça 2, moça 3, moça 4, moça 5.
certo? Um rapaz dança com 5 moças. Esse dança com essa, 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 certo? Aí o segundo rapaz dança com 6 moças. Né? O segundo rapaz dança com 6 moças. E assim sucessivamente. O último rapaz dança com todas as moças. Então o segundo rapaz dança com 6 moças. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Um terceiro rapaz teria que dançar com 7 moças. É isso que está dizendo aqui, assim sucessivamente, né? Então tem que ter 7 moças aqui, ó. Então o terceiro rapaz dança com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, mas eles têm que dançar assim, ordenadinho, coloca as moças em fila e tal? Não, é claro que não, né? Mas o primeiro que dança, dança com 5. Com qualquer 5, né? Quer ver? Vamos colocar do outro lado da rapaziada aqui, ó. Rapaz, 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 né? Porque deu 7 moças, deu certo, né? 3 rapazes. Então vamos fazer. Esse aqui quer dançar com essa e essa. Aí esse aqui fala, bom, eu vou dançar com essa daqui, vou dançar com 6, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6. Aí essa aqui tá sobrando ainda. Aí esse aqui tem que dançar com 7, né? Porque é 5, esse aqui 6, esse aqui com 7. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Não precisa ser ordenado. Mas a questão é que um rapaz dança com 5, o outro vai ter que dançar com 6, o outro vai ter que dançar com 7. Diferentes, é claro que não é com a mesma moça, né? Vai ter que dançar com 7 moças diferentes. Pode ser que algum deles, né, não dancem com as mesmas moças, né? Por exemplo, se tiver 15 moças, esse primeiro que dança com 5, esse aqui dança com 6. Pode ser que as que esse dançou não sejam as mesmas que esse dançou, entendeu? Porque tem 15 moças. Então, dançou com essas 5, ou dançou com 6 outras que estão ali, né? Entendeu? Mas um dos rapazes vai dançar com todo mundo, que é o último. Certo? Bom, nessa relação aqui que eu fiz, ó, quando eu só tinha 5 moças, eu só precisava de um rapaz. Se eu coloquei 6 moças, eu precisava de 2 rapazes. 7 moças, mais um rapaz. Certo? Qual é a relação entre as moças e o rapaz? Depois o problema é que é facinho, né? O problema é ordenar, é entender e organizar o pensamento nisso aí, tá? Então, qual é a relação entre as moças? Primeiro, o número de moças, né? Vou colocar um M menor. O número de moças tem que ser o quê? Tem que ser maior ou igual a 5. Ponto. Não pode ter menos de 5 moças, senão já falha aqui, né? Tá? Bom, e o número de rapazes, então vai ser o quê? Vai ser o número de moças menos 4. Ó, eu tiro 4 aqui, dá 3. Né? Se eu colocar mais uma moça, eu vou ter que precisar de mais um rapaz. Mais uma moça, mais um rapaz. Tem como eu ter... por exemplo, se eu colocar mais um rapaz aqui. Então, esse rapaz tem que dançar com quantas? Se esse dançou com 5, 6, 7, esse aqui vai ter que dançar com 8. Quantas tem? 7. Não tem como. Entendeu? Então, para entrar esse rapaz, tem que entrar mais uma moça. Então, a diferença entre moça e rapaz é o quê? É 4. Né? Ó, se entrar mais uma moça, aí beleza. Isso aqui dança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse aqui dançou com 5, esse aqui dançou com 6, com 7, esse aqui dançou com 8. Daí não tem erro, entendeu? E aqui eu tenho quantas moças aqui? 8. Então, 4, 8 menos 4, 4. 7. Se fosse assim, 7 menos 3, 4. Se fosse assim, 6 moças e 2 rapazes, 6 menos 2, 4. Então, quer dizer que o número de moças menos o número de rapazes tem que ser igual a 4. Né? Ou o número de rapazes mais 4 dá o número de moças. Mesma coisa, certo? Então, qual é a relação entre MR? Essa daqui, ó. Essa é a relação entre MR, né? O M tem que ser maior ou igual a 5. Agora, o número de rapazes, né? Posso até isolar o número de rapazes. O número de rapazes vai ser o quê? O número de moças menos 4. Eu tiro 4 aqui, é o número de rapazes que tem. Entendeu? No caso, esses aqui, essa daqui não estava lá, né? Então, entenderam o que eu quero dizer? Não. É simplesmente uma maneira ordenada de escrever o pensamento aqui. Professor, mas o que isso aqui tem a ver com análise combinatória?
É exatamente isso. Isso aqui serve para demonstrar que análise combinatória, você não vai sempre aplicar regra. Você vai ter que ler e interpretar. E muitas vezes, para ler e interpretar corretamente, você vai ter que fazer o desenho, você vai ter que fazer e escrever, tá? É isso mesmo. Esses primeiros são ruins mesmo, esse desenho, tá? O problema. Tá? Não é... Análise combinatória não é tudo linear, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso aí. Bom, quantos divisores positivos tem o número n, que é igual a 2 elevado a A mais 3 elevado a B, mais 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C vezes 7 elevado a D, tá? Então, olha só, muito cuidado aqui, tá? Quando ele fala de divisores, ele está falando do quê? De números inteiros. Não existe divisores que não sejam inteiros, tá? Quando a gente fala de divisores, é de números inteiros, tá? Né? Então, o número n aqui, ele é um número inteiro. Então, o A, o B, o C e o D vão ser também números inteiros. Entendeu? Porque os divisores, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. 210. 210 é um número inteiro. Quantos divisores tem 210? Tá? Ó, da onde saiu esse 210? Eu fiz 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Tá? Então, quantos divisores pode ter o 210? Pode ser só o 2, pode ser só o 3, pode ser só o 5. Certo? Eu posso dividir isso aqui. Ó, vou relacionar os divisores de 210. Tá? Vou começar com 1, pode ser o 1. Aí o 2, porque é par. O 3. Né? O 4 pode? Não, não pode. Por que não pode? Porque como 210 é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, não dá para fazer 4. Não dá para fazer 2 vezes 2 aqui. Só tem um 2, um 3, um 5 e um 7. Então são todos números primos. Então eu não tenho número suficiente para fazer 2 vezes 2 para dar ali, entendeu? Então o 4 não entra. O 5 entra? Entra. O 5. Entra o 6? O 6 entra. 2 vezes 3 dá o 6, tá vendo? O 7 entra? O 7 entra. O 8 entra? Claro que não. Só tem 1, 2. O 8 é 2 vezes 2 vezes 2, então não tem. Tá? O 9 entra? Não, também não. Por que não? Não tenho 3? Tenho 3, mas acontece que só tem 1, 3. Para fazer 9 tem que ter 3 vezes 3, eu só tenho 1, 3. O 210, tá? Entenderam? Então, todos os divisores do 210, porque o 210 é 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1. Esse é o 210. Então, quem são os divisores? Pode ser quando o expoente é tudo zero, 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, 5 elevado a 0, 7 elevado a 0. É 1. Pode ser o 2 elevado a 1, aí 3 elevado a 0, 5 elevado a 0, 7 elevado a 0. É o 2. Pode ser 2 elevado a 0, 3 elevado a 1, 5 elevado a 0, 7 elevado a 0. É o 3. Entendeu? Pode ser 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, 5 elevado a 1, 7 elevado a 0. Entendeu? É importante nesses problemas que a gente consiga ter claro o que nós estamos fazendo aqui, tá? E pode ser o 6, pode ser o que é o 6? É o 2 elevado a 1, 3 elevado a 1, 5 elevado a 0, 7 elevado a 0. O que é o 7? O 7 é o 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, 5 elevado a 0, 7 elevado a 1. Entendeu? Bom, então quantos divisores tem esse número aqui, ó? Tá? Quantos divisores tem esse número? Quantos divisores tem esse aqui? Então veja, o número de divisores está em eu escolher o A, o B, o C e o D. Entendeu? O 210, né? O 210 é 2 elevado a 1. Né? Esse aqui é o 210. É 2 elevado a 1, 3 elevado a 1, 5 elevado a 1, 7 elevado a 1. Então, eu tenho que escolher os expoentes. Como é que eu posso escolher os expoentes? Como é que eu posso colocar? Bom, quais expoentes eu posso colocar no 2, no A, no B, no C e no D aqui, para não ultrapassar o 210? Bom, o A só pode ser 0, 1. O B só pode ser 0, 1. O C só pode ser 0, 1. E o D só pode ser 0, 1 aqui, ó, no caso do 210. Entendeu? Eu não... Lembra que eu falei, pode ser o 4? Não, não pode. Por quê? Porque o 4 seria o quê? 2 elevado a 2, 3 elevado a 0, 5 elevado a 0 e 7 elevado a 0. Mas eu não tenho 2 elevado a 2, porque o 210 é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Então eu não tenho 2 vezes 2 para dividir ali, entendeu?
Então, por isso que esse aqui está fora. O expoente ele pode ser no máximo do expoente desse aqui, ó, do 210, certo? Mas esse caso aqui, ele não me deu qual que é o número n. Mas ele disse que o n é 2 elevado a a, 3 elevado a b, 5 elevado a c e 7 elevado a d. Então, quantas opções eu tenho para o a? Então, se o a é 1, eu tenho o quê? O 0, o 1. Se o a é 2, eu tenho o quê? O 0, o 1 ou 2. Se o a é 7, eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Entendeu? É um a mais. Por quê? Porque inclui o 0. Agora eu não vou errar, hein? O outro lá eu falei, lá no final eu percebi, né? Lembra aqui, ó? Certo? Ó. Aqui, ó, tava indo errado. Aí eu falei, epa, errei. Não é n, é n mais 1. Porque entrava o 0, né? Lembrou? Tá? Aqui eu não vou errar. Aqui, então, o número de opções para esse expoente são quantas? O 0, o 1, o 2 até o a. Qualquer que seja o a. Então, o a aqui no caso era 1, então eu tinha o 0, 1. Aqui o b era 1, então era o 0, 1. Aqui o c era 1, então era o 0, 1. E aqui o d era 1, então era o 0, 1. Então, para esse aqui eu tinha o quê? Duas opções para esse, vezes duas opções para esse, vezes duas opções para esse, vezes duas... É vezes, porque é princípio multiplicativo. Ó. Pode ser tudo 0, mas pode ser 1, 0, 0, 0. Pode ser 0, 1, 0, 1. Ou 0, 0. Pode ser, né? Ó, pode ser 1, 1, 0, 0. Pode ser o quê? 2, 3, 5 e 7. Pode ser o quê? 1, 0, 0, 1. Então é 14. 14 divide aquilo lá. Pode ser o quê? 2, 3, 5 e 7. Pode ser o quê? 1, 1, 0, 1. Pronto. Pode ser. 42. Né? 6 e 7, 42. Pode ser. Então, é a quantidade de maneiras que eu posso organizar os números 0 e 1 nesse expoente. Tá? Então, como são 4 expoentes, então esse expoente ele vai até onde? Ele vai até o a. Então, quantas opções eu tenho para ele? A mais 1. Quantas opções eu tenho para esse aqui? B mais 1. Quantas opções eu tenho para esse expoente? C mais 1. E para esse último expoente? D mais 1. Por que mais 1? Por causa do 0. Tá? Por causa do 0. Ó, se o a é 1, então eu posso colocar o que aqui? O 0 ou 1. O 0 ele não conta. A gente não começa a contar assim. Quantas canetas tem aqui? 0, 1, 2. Duas? Não, você fala 1, 2, 3. Você começa a contar do 1, certo? A gente começa a contar do 1. Então, como o a é o maior, então vai ser o 0 até o a. Até qual que seja o a. Então, o número de divisores, a quantidade de divisores vai ser o quê? A mais 1 vezes B mais 1 vezes C mais 1 vezes D mais 1. Aqui. Tá vendo? É muito importante a gente entender isso aqui. E se você entendeu isso aqui vai te ajudar em muitas outras coisas, certo? Esses dias, anteontem, alguém estava me perguntando sobre polinômios e falava os divisores do polinômio. E a gente usava justamente isso aqui, ó. Então, né, você tem que entender o que são os fatores primos e quantos fatores primos eu tenho. Entendeu? Quando a gente pega um número, por exemplo, como o 24, né? 24, okay? Por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, o 24 ele é o quê? Ele é 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1. Quantos divisores tem o 24? Então, ó, 4 vezes 2, ele tem 8 divisores. 4 vezes 2, 8 divisores. Aí são quais? 1, 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12, ó, falta só mais um, e o 24. Nenhum outro vai, entendeu? Isso aqui é o 2 elevado a 0, 3 elevado a 0. Isso aqui é o 2 elevado a 1, 3 elevado a 0. Isso aqui é o 2 elevado a 0, 3 elevado a 1. 2 elevado a 2, 3 elevado a 0. 2 elevado a 1, 3 elevado a 1. 2 elevado a 3, 3 elevado a 0. Aqui é o 2 elevado a 2, 3 elevado a 1. E aqui é o 2 elevado a 3, 3 elevado a 1. Entendeu? É isso aqui que a gente tem que fazer. Beleza? Vamos agora para os mais difíceis. Então, olha isso aqui, ó. Prove que,
Tá? 1 sobre n fatorial menos 1 sobre n mais 1 fatorial é igual a n sobre n mais 1 fatorial. O que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo, por exemplo, o seguinte, ó. Se eu fizer assim, ó, 5 sobre 6 fatorial, eu posso dizer que isso daqui é 1 sobre 5 fatorial menos 1 sobre 6 fatorial. É isso daqui que isso aqui está dizendo. Ó, 5 sobre 6 fatorial é igual a quê? 1 sobre o de cima, ó, o de cima é n, 1 sobre o de cima, menos 1 sobre o de baixo, fatorial. Os dois fatorial. Aqui não tem fatorial em cima, só tem fatorial embaixo. Tá vendo? É isso aqui que ele está dizendo. Tá? Será que isso daqui é isso aqui? Então, como é que a gente prova? Como é que eu saio daqui e tenho que chegar nisso aqui, né? Meu professor, ele fazia assim, eu tinha um professor na faculdade que ele fazia assim, ele colocava isso aqui no começo e ele colocava isso aqui no final. Aí fala, eu tenho que modificar esse aqui até chegar esse aqui no final, certo? Eu não vou colocar aqui porque às vezes eu faço numa linha só e daí complica, né? Mas o que eu vou fazer aqui, olha? Vamos refletir sobre isso aqui. Bom, isso aqui e isso aqui eu posso desenvolver, certo? Qual deles é o maior? N fatorial ou N mais 1 fatorial? O maior é o N mais 1 fatorial. Então, esse daqui eu vou desenvolver até chegar nesse aqui. Então, esse aqui vai ficar assim, ó. 1 sobre N fatorial menos 1 sobre N mais 1 vezes N fatorial. Tá vendo? Eu desenvolvi esse N mais 1 fatorial até o próximo, até chegar ao N mais 1. Tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou somar essas duas frações. Somar não, subtrair, né? Mas para subtrair ou somar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o denominador ficar igual, certo? Bom, nos dois tem o n fatorial. Só que esse aqui tem o n mais 1. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar esse aqui, vou multiplicar embaixo por n mais 1 e vou multiplicar em cima por n mais 1. Ó. E olha só o que vai acontecer. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. N mais 1, né? N mais 1 vezes 1, n mais 1, menos 1. Ó, professor, mas isso aqui é da outra fração. Sim, mas eu igualei os denominadores. Então, tá tudo sobre o quê? N mais 1 vezes n fatorial. Certo? Igualei, né? Igualei os denominadores, então eu posso fazer em cima. Então, n mais 1 vezes 1, n mais 1, menos 1. Tá aqui. Só que o mais 1 com menos 1 sai fora. Certo? Então, ficou n sobre n mais 1 vezes n fatorial. Só que agora eu pego isso aqui e transformo de volta no n mais 1 fatorial. Porque isso aqui é n mais 1 fatorial. Então, isso aqui o que é? É n sobre n mais 1 fatorial. Certo? Tá vendo? Provei. Saí daqui e cheguei aqui, nesse aqui. Certo? Agora, é muito importante você guardar isso aqui. Porque a gente vai usar isso aqui na próxima folha, a gente vai usar esse resultado aqui, tá? E, novamente, veja só o que o resultado diz, né? Como é que é? Então, assim, ó, se eu tiver assim, 7 sobre 9 fatorial, posso usar isso aqui? Não, não posso. Por que não? Porque, olha só, aqui está dizendo que o de cima é n e o de baixo é 1 a mais que esse. Esse aqui está 2 a mais, então não dá. Não dá. Ah, mas daí não faz nada? Bom, esse aqui eu posso dizer que isso aqui é o quê? É 1 sobre 9 vezes 7 sobre 8 fatorial. Aí tá certo. Aí eu posso fazer nesse aqui, ó. Nesse aqui eu posso. Mas esse aqui eu não posso, entendeu? Esse aqui é 1 sobre 9, ó. 7 vezes 1, né? 1 vezes 7, 7. E 9 vezes 8 fatorial é 9 fatorial. Então, nesse daqui eu posso aplicar. Aí eu posso dizer que isso aqui é o quê? 1 sobre 9 vezes 1 sobre 7 fatorial menos 1 sobre 8 fatorial. Entendeu? É isso que essa igualdade aqui está dizendo. Né? Que eu posso pegar 7 sobre 8 fatorial e transformar em 1 sobre 7 fatorial menos 1 sobre 8 fatorial. Esse resultado é bem interessante, né? Porque a princípio você fala, não, mas não pode, então 1, 7... Mas olha só o que faz. Você pega uma divisão e transforma numa subtração em que envolve fatorial embaixo e em cima. Certo? Bom, agora vamos. Então, esse resultado aqui, não esqueça, tá? 1 sobre n fatorial menos 1 sobre n menos mais 1, né? O maior fatorial, certo? O maior aqui, tá? Beleza? Então, a gente vai usar isso aqui daqui a pouco em outro exercício. Vamos para o próximo. Diz assim, ó. N fatorial ao quadrado é igual a essa expressão aqui. Pô, que expressãozinha chata, né? Olha só. Então, é mais fácil você sair dessa e chegar nessa. Agora, como é que você sai dessa e chega nessa? Então,
vou mostrar quais as técnicas que eu geralmente uso, tá? Então, eu vou pegar isso aqui e vou destrinchar o que que é, né? E m fatorial ao quadrado é m fatorial vezes m fatorial, certo? Bom, tá vendo que um dos termos aqui tem m menos 1 fatorial? Então, eu vou desenvolver um deles até o m menos 1. Né? Então, esse aqui vai ficar assim, ó, m fatorial vezes. Aí, esse aqui vai ser o quê? M vezes m menos 1 fatorial. Ó, eu tirei 1 e deixei o fatorial no de baixo, certo? Bom, agora já está parecido, né? Só que aqui tem um m mais 1, pô. Como é que eu vou fazer o m mais 1? Então, tá vendo esse m aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse m e vou somar 1 a ele e também vou subtrair 1 a ele. Olha só como é que vai ficar. Então, esse m vai ficar igual, tá? Esse m vai ficar igual. Então, m fatorial vezes. Agora, esse m aqui que eu vou modificar, ó, tá? Então, e esse aqui vai ficar igual, né? Esse aqui vai ficar igual. M menos 1 fatorial, tá vendo? Não mexi nesses dois, só vou mexer nesse do meio. Nesse do meio eu vou fazer assim, ó, m... a gente usa esse tipo de recurso muitas vezes, tá? Muitas vezes. E eu tô achando muito importante demonstrar isso aqui, porque é só quando você vê a primeira vez que você fala, ah, eu posso fazer isso mesmo, é verdade, tá? Então, ó, eu pego o m e faço assim, ó, eu somo 1, você fala, mas não pode somar 1. Posso? Não, não pode. Se você somar 1, fica 1 a mais. Bom, então você tira também. Pronto, somou 1 e tirou 1. Beleza? E agora o que que eu faço? Agora eu vou pegar esse m fatorial e vou distribuir lá dentro. Mas eu vou distribuir o quê? Eu vou fazer assim, ó, esse vezes esse e esse vezes esse. E esse aqui continua igual, tá? Então, olha só. Isso aqui, ó, m menos 1 fatorial continua igual. Agora, m fatorial vezes m mais 1, então assim, ó, eu só vou mudar a ordem, tá? Porque fica mais claro aqui, ó, m mais 1 vezes m fatorial, certo? Esse vezes esse. E agora, mais vezes menos, menos m fatorial vezes 1, tá? M fatorial. Só que eu não posso esquecer o seguinte, ó. Isso daqui está multiplicando tudo, tá? Se eu não colocar um parênteses aqui, vai parecer que m menos 1 fatorial está multiplicando só isso aqui, ó. Mas esse m está multiplicando tudo aqui, ó. Está multiplicando esses dois. Quando eu abri aqui, destrinchei aqui, isso aqui passou a ser, né? Isso aqui está multiplicando tudo isso aqui, ó. Então eu tenho que colocar aqui um colchete, ó. Tá? É só você perceber que isso aqui não está multiplicando só isso. Esse aqui está multiplicando a soma. E isso aqui veio para cá e esse aqui veio para cá. Então, eu tratei isso aqui diferente. Isso aqui torna-se o quê? Isso aqui torna-se tudo isso aqui. Então, quer dizer que isso está multiplicando o quê? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Tá? Se eu não colocar, fica errado. Bom, m mais 1 vezes m fatorial, né? Eu posso incorporar esse mais 1, m mais 1 nesse m fatorial e vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó, m mais 1 fatorial menos m fatorial vezes m menos 1 fatorial. Tá vendo? Cheguei no resultado. Veja lá. Ó, m mais 1 fatorial menos m fatorial. Tudo isso aqui multiplicado por m menos 1 fatorial. Tá vendo? Então é muito comum a gente não perceber isso aqui, ó, né? Não saber. Até a primeira vez que eu vi, parece até que alguém estava me enganando, né? Eu falei, pô, não sabia que dava para fazer isso, né? Tá vendo? Então fica esperto. Sempre dá para fazer isso, né? Só que toma cuidado. Quando você faz isso aqui dentro e está multiplicando, você distribui aqui, tudo isso aqui está multiplicando tudo isso aqui, tá? Se você não colocar o colchete aqui, vai ficar o m menos 1 só multiplicando esse. E esse aqui veio de onde? Não, veio de lá, mas não está multiplicando? Tá também, então tem que estar. Então, não pode esquecer o colchete, beleza? Tá? É isso aqui que está dizendo. Tá? É isso aqui. Como é que eu posso trocar isso aqui em números, né? Então, por exemplo, 7 fatorial ao quadrado. O que é isso aqui? Isso aqui é 8 fatorial menos 7 fatorial vezes 6 fatorial. Ó. Tá? Entendeu? Eu pego o 7 fatorial e é como se eu colocasse 1 a mais para cá, 1 a menos para cá, só que não posso esquecer os colchetes ali. Beleza? Certo? Bom, vamos para o próximo. Então aqui, mais um aqui demonstrar, tá? Mostre que n mais 2 fatorial mais
n mais 1 vezes n menos 1 fatorial dividido por n mais 1 vezes n menos 1 fatorial é um quadrado perfeito, né? Eu coloquei esses problemas porque, eu vou ser bem sincero, eu quando olhava esses problemas, eu falava, não, esses eu não vou fazer, né? Esses eu não vou fazer. Mas acontece que nós temos que encarar isso aí, né? Nós temos que entender isso aí, certo? E não tem nesse negócio de ficar fugindo do problema, não. Nós temos que resolver. Então vamos resolver, certo? Vamos encarar, vamos ver, vamos devagarzinho, vamos fazer, certo? Eu quero mostrar para vocês que é possível resolver tendo calma, paciência, tá? Coragem, a gente consegue. Olha só. O n mais 2 é um número maior do que o n mais 1 e é maior do que o n menos 1. E como ele tem um fatorial, eu posso desenvolver ele até o n menos 1. Concorda? Ó, e outra coisa. Isso que está aqui desse lado é igualzinho isso que está aqui, ó. Certo? Então eu poderia até separar, mas eu não vou separar. Eu vou fazer o quê? Eu vou desenvolver esse aqui até o n menos 1. E como o n mais 2 é maior do que o n mais 1 e é maior que o n menos 1, nesse daqui, quando eu destrinchar ele, vai aparecer esse e vai aparecer esse. E olha só o que eu vou fazer. Então vai ficar aqui, ó. N mais 2 vezes n mais 1 vezes n vezes n menos 1. Pá, parei aqui. Só que o fatorial continua aqui no último, certo? Porque eu não sei quanto é, não sei se n menos 1 é 1. N menos 1 pode ser 7, então eu tenho até n menos 2, n menos 3, n menos 4, não sei quanto que é o n, certo? Mas eu sei que eu posso desenvolver até o n menos 1, por quê? Porque tem o n menos 1 aqui, tem o n menos 1 aqui, ó. Então eu posso desenvolver até ele, certo? Então tá aqui, ó. Aí mais o quê? N mais 1 vezes n menos 1 fatorial, certo? E tudo isso sobre, tá? N mais 1 vezes n menos 1 fatorial, certo? Bom, como, ó, aqui tem n mais 1, aqui tem n mais 1, aqui tem n menos 1 fatorial, aqui tem n menos 1 fatorial. Vou colocar isso em evidência. Por quê? Porque depois eu vou simplificar com o de baixo, tá? Então, vou colocar em evidência. Então, isso aqui vai ser o quê? N mais 1 vezes n menos 1 fatorial. Vezes, tá? Tá vendo? Coloquei isso e isso em evidência. Então, ficou o que aqui? N mais 2 vezes n. E aqui, mais o que? Sobrou o que aqui? Nada, na verdade sobrou 1, né? 1, que eu posso, qualquer coisa vezes 1, eu posso colocar, né? Então, mais 1, ó. Fechou? Tudo isso dividido por quê? N mais 1 vezes n menos 1 fatorial. Tá vendo? Bom, agora isso aqui, cortei com isso aqui. Certo? Bom, então, o quadrado perfeito, que eu tenho que mostrar que isso aqui é um quadrado perfeito. Então, o quadrado perfeito tem que vir daqui. O que eu vou fazer? Vou distribuir. Né? Vou distribuir, porque aqui tem 1, ó. Então, vai ficar o quê? N vezes n e n vezes 2. Então, vai ficar n ao quadrado mais 2n. Certo? E mais 1. Certo? Aí você fala, professor, não deu o quadrado perfeito. Mas como não? Olha isso aqui. Isso aqui é um quadrado perfeito. Fala, claro que não. O quadrado perfeito aqui. Veja, isso aqui é produto notável. Isso aqui é n mais 1 ao quadrado. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui é um quadrado perfeito. Ó. Quadrado perfeito. Ah, mas não é n ao quadrado. Sim, mas qualquer n que eu colocar ali vai dar um quadrado perfeito. Por exemplo, se n for 7, 7 mais 1, 8. 8 ao quadrado, 64. 64 é um quadrado perfeito. Se eu colocar 9, 9 mais 1, 10. 10 ao quadrado, 100. 100 é quadrado perfeito. Se eu colocar 0, 0 mais 1, 1. 1 ao quadrado é 1. 1 é um quadrado perfeito. Entendeu? Quadrado perfeito é isso. Não tem que ser o n ao quadrado, mas qualquer número inteiro elevado ao quadrado dá um quadrado perfeito. Certo? Beleza? Bom. E o último desses aqui de provar, né? Eu acho que não tem mais de provar, não. O último aqui de provar é esse aqui, ó. Tá? Então, veja, ele está dizendo que essa somatória, prove que essa somatória é isso aqui, ó. 1 menos 1 sobre n mais 1 fatorial, certo? Bom, que somatória é essa? Então, vamos desenvolver essa somatória, tá? Então, eu vou começar dessa somatória. Isso aqui tem que ser no final. No final tem que aparecer isso aqui. Então, vou fazer a somatória. Então, essa somatória vai ser o quê? O x vai variar do 1 até o n, né? Então, eu vou colocar o 1 aqui. Então, vai ficar assim, ó. Primeiro vai ficar assim, ó. 1 sobre
1 mais 1, que é 2, 2 fatorial. Certo? Mais. Agora eu vou para o x2. Então, 2 sobre 2 mais 1, 3. 3 fatorial. Beleza. Mais, agora o n é 3. Ou o x é 3. Então, 3 sobre 3 mais 1, 4 fatorial. Mais, certo? Até onde eu vou? Até o n. Então, vou colocar 3 pontinhos, mais, eu vou colocar aqui, ó, o n menos 1. Então, aqui vai ficar o quê? N menos 1, tá? Eu estou quase no n, eu estou 1 antes do n. N menos 1 sobre n menos 1 mais 1 dá n fatorial. Mais, agora é o n. Então, n sobre n mais 1 fatorial. Tá vendo? Isso é essa somatória destrinchada, certo? Lembra que eu falei para vocês guardar um resultado na cabeça? Lembra quando o de cima era um valor e o de baixo era 1 a mais e aqui tinha fatorial? O que eu podia trocar? Tá? Então, vou começar com esse aqui. Ó. Eu podia trocar pelo quê? Ó? 1 sobre 1 fatorial menos 1 sobre 2 fatorial. E esse daqui eu podia trocar pelo quê? Por 1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial. Certo? Esse aqui, o que eu podia trocar? Esse aqui eu posso trocar por 1 sobre 3 fatorial menos 1 sobre 4 fatorial. Certo? E mais, e assim por diante, correto? Aí esse daqui vai ser o quê? 1 sobre n menos 1 fatorial menos 1 sobre n fatorial. Certo? E esse último aqui era o quê? Era 1 sobre n fatorial menos 1 sobre n mais 1 fatorial. Ficou apertadinho, mas vocês entenderam, né? A gente vai destrinchando, correto? Bom, a maioria já deve ter percebido aqui, né? Ó, menos 1 sobre 2 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial, corta. Um é positivo, outro é negativo. Menos 1 sobre 3 fatorial mais 1 sobre 3 fatorial, corta. Só, mas não, eu não podia ter... Não, calma aí, ó. Este aqui veio desse, e este aqui veio desse. Este aqui veio desse, e este aqui veio desse. Por acaso, um vai cancelando com o outro. E esses internos vão cancelando. Veja que até esse aqui, ó, 1 sobre n fatorial cancelou com 1 sobre n fatorial aqui, ó. Né? 1 menos e aqui mais, certo? Esse aqui não cancelou, na verdade cancela. O cancela com o anterior e vai cancelando. Eu teria que fazer aqui o n menos 2 e o n menos 1. Daí ia aparecer menos 1 sobre n menos 1. Então, isso aqui também vai cancelar. Todos esses do meio aqui vão cancelar, ó. E vai ficar o quê? Então, 1 sobre 1 fatorial é 1. 1 sobre 1 dá 1. E o resto tudo cancelou. E ficou o último lá. Menos 1 sobre n mais 1 fatorial. E é exatamente o que diz lá. 1 menos 1 sobre n mais 1 fatorial. Tá? Veja. Nossa, professor, será que isso aqui vai cair na prova? Olha, eu não sei. Tá? Eu não sei que prova que você vai fazer. Se você vai fazer a prova do colégio estadual, colégio municipal, colégio CEBEJA, que como é que é? O que é CEBEJA mesmo? É Centro de Educação de Jovens e Adultos, tal, não vai cair isso aqui nem a pau. Tá? Você vai fazer SpaceX, não acho que vai cair isso aqui não. Não, acho que não vai cair. SpaceX eu acho que não cai isso aqui. Você vai fazer o ITA e o IME, ó, aí tá? Você tem que ficar ligado, porque esses concursos mais difíceis, eles gostam justamente de pegar, colocar questões assim, para ver quem foi até o final do assunto, estudou tudo e repetiu várias vezes, certo? Então, toma cuidado. Mas é importante você saber deduzir, você não tem que saber de cor, mas é importante você saber deduzir, saber fazer essas coisas, porque pode ser que eles usem de grande criatividade lá e explore coisas como essa daí, tá bom? Bom, vamos para o último. Então vamos aqui. Na verdade, esse último aqui são 4, né? Só que eles são tranquilos e como tem muita gente que vive me perguntando, isso aqui é típico, né? Se você estuda em escola estadual, escola pública, os professores gostam de colocar esse tipo de problema, tá? Você vai fazer uma provinha de vestibular, às vezes cai esse tipo de problema. Então, eu coloquei logo 4 aqui para a gente refletir sobre isso, tá? Diz assim, ó. Com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos arranjos desses dígitos tomados 4 a 4 tem o dígito 1 antes do 4? Então, olha só. Arranjos desses dígitos tomados 4 a 4. O que é arranjo tomado 4 a 4?
significa que eu vou pegar 4 algarismos e organizar eles, certo? Então isso aqui é um arranjo de 6 dígitos 4 a 4. Aí eu faço o quê? Eu desenvolvo o 6, né? Por 4 números. Então vai ser assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Pronto, 4 números, tá vendo? Eu desenvolvo até o 4º número. E o resto eu esqueço. Na verdade, porque isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é 6 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial, que é 2 fatorial. Então, o 2 fatorial corta assim, né? Certo? Mas calma aí, mas isso aqui é o total de arranjos. Ele só quer o número de arranjos que tem o 1 antes do 4. Ou seja, ele só quer os arranjos que o 1 e o 4 estão dentro. Certo? Ele só quer o arranjo que o 1 e o 4 estão dentro desse arranjo. E ainda que o 1 do lado esquerdo e o 4 do lado direito. Então, peraí. Então, como são, são números tomados 4 dígitos, então vou fazer aqui o negócio. Ó. Certo? 1 antes do 4 pode ser assim, ó. 1 aqui e o 4 aqui. Pode ou não pode? Mas pode ser o 1 aqui e o 4 aqui? Pode também. O 1 está antes do 4. Né? E pode ser o 1 aqui e o 4 aqui? É 1 antes do 4? É 1 antes do 4. Aí alguém fala assim, não, professor, mas vindo daqui para cá, o 4 está antes do 1. Bom, daí você troca. Né? Se aqui é o antes e aqui é o depois, ou aqui é o antes, aqui é o depois, tanto faz. Você vai fazer, né? Provavelmente vai dar o mesmo número. Olha só. Daí aqui, que mais que pode ser? Então, 1 na frente foi, né? 1 aqui, 4 aqui, 1 aqui, 4 aqui, 1 aqui. Tem mais alguma possibilidade com 1 aqui? Não. E com o 4 aqui? Nunca. Porque o 1 tem que vir antes do 4. Então, o 1 tem que estar aqui. Certo? E se o 1 estiver na segunda casa? Bom, se o 1 estiver na segunda casa, tá? Daí aqui vai estar 1. O 4 só sobra o quê? Aqui ou aqui, né? Certo? Só sobra o 1 aqui e o 4 aqui, ó. Certo? Beleza? Né? Ah, e o que mais? Bom, tem como o 1 aqui ter outra opção? O 4 pode aqui? Não, porque daí o 4 vem antes do 1, então não pode. Então tem que ser aqui. Bom, então vamos colocar um 1 aqui, nessa casa aqui. Então vamos colocar aqui, ó. Tá? Então, com 1 aqui na frente, foi todas. Com 1 aqui na segunda, foi todas. Com 1 aqui na terceira, tá aqui, ó. 4. Beleza. 1 antes do 4. Tem outra opção? Não, só tem essa. E se eu colocar 1 aqui? Não, daí não pode, porque daí o 4 viria depois ou o 4 nem viria, certo? Então eu só tenho essas 6 possibilidades aqui, ó, com 1 antes do 4, essas 6 possibilidades. Mas tem espaços vazios aqui. Quem que eu coloco nesses espaços vazios? Arranjos de quantos números? Sobrou quantos números para colocar nesses espaços aqui? Porque desses dígitos, ó, quando ele fala desses dígitos, ele não está falando, né, com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos arranjos desses dígitos, tomados 4 a 4, tem o dígito 1 antes do 4? Será que pode repetir? Eu entendo que quando ele fala arranjos desses dígitos, ele não está dizendo que é para repetir dígito. Tá? Ele não está repetindo o dígito. Arranjo desse dígito é para pegar 4 desses dígitos aí. 4 desses dígitos. Certo? É sem repetição. Né? A gente sabe que arranjos desses dígitos é sem repetição. Isso aqui significa sem repetição. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Tirado o 1 e o 4 daqui, sobrou o quê? 4 dígitos para preencher esses outros aqui. Quantos tem? Então, aí sim. Então, o que preenche esses aqui é o quê? Arranjo de 4, 2 a 2. Entendeu? Isso aqui é o total. Mas ele quer, não com qualquer 4 dígitos. O 1 e o 4 tem que estar lá dentro. Tá? Então, isso aqui é o total, mas isso aqui não é o serve. O que serve é isso aqui, ó. Eu vou arranjar os 4 que não sejam o 1 e o 4 e vou colocar aqui. Tá? Então, quantos tem aqui? Então, eu vou desenvolver o 4 por 2 números. É 4 vezes 3. Isso aqui dá o quê? Dá 12. Acabou? Não. Por quê? Porque, olha só, vamos pegar aqui um desses aqui, o 2, 3. Então, eu posso colocar aqui, ó, 2, 3. Posso colocar 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 2, 3. Entendeu? Ó, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. E 2, 3. Tá vendo?
Com cada um desses arranjos, eu consigo fazer 6 números com o 1 antes do 4. Entendeu? Então, eu tenho que pegar esse 12 e fazer o quê? Vezes 6. Então, o total dá o quê? Quase que eu escrevo 76. 72. Entendeu? 72 arranjos com esses números formados 4 a 4, em que o 1 aparece antes do 4. Entendeu? É assim. Próximo. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar? Agora ele está deixando bem claro aqui, ó. Algarismos distintos. Então, com os algarismos, quantos números? Veja que aqui ele não está falando de arranjo. Aqui ele falou quantos números. Então, quando ele fala quantos números, ele não é claro em dizer que são algarismos distintos ou não. Então, ele tem que ser claro no texto. Por isso ele falou algarismos distintos. Então, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos números pares com 3 algarismos distintos podemos formar? Bom, então os 3 algarismos aqui, ó. Certo? Nesse último aqui é o que define o número ser par ou não. Quem que pode estar aqui? Então, pode estar o 2, pode estar o 4 e pode estar o 6, que são os únicos algarismos que vão fazer esse número todo ser par. Certo? Então, para essa terceira casa, eu tenho o quê? 3 opções. E para essa aqui, quantas opções eu tenho? Bom, tirado uma delas, aí eu posso colocar qualquer outro ali. Ah, mas daí eu posso colocar o 4 aqui? Se eu colocar o 2 aqui, eu posso colocar o 4 aqui? Claro! Aí eu posso colocar qualquer outros aqui, porque o que define ele separa é só esse aqui. Então, esse daqui, essa casinha aqui, não pode ir os 6 algarismos, qualquer um dos 6. Só pode ir 3. Então, eu vou fazer pelo princípio multiplicativo, pensando o quê? Nas opções. Só que de trás para cá. Ah, professor, mas o número é daqui para cá. Daí que o número eu leio daqui para cá. Mas eu posso fazer o quê? Na hora de montar, eu posso montar pensando nas opções daqui para cá, sem problema nenhum. Posso pensar nessa opção, depois nessa, tanto faz. Certo? Posso pensar assim, tanto faz. O que eu não posso fazer é que eu não posso começar por aqui. Por quê? Eu não posso falar quantas opções eu tenho para esse? 6. E para esse? 5. E para esse? 3. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque esse aqui é a casa que tem mais restrição. Então eu tenho que começar principalmente pela casa que tem mais restrição. Agora, a não ser que todos sejam a mesma restrição, daí aí eu posso começar independente, certo? Mas quando eu vou montar coisa assim, eu tenho que começar pela que tem mais restrição. Então essa aqui tem mais restrição. Então, para essa última casa, tá? Para a casa das unidades, ó, das unidades, eu tenho o quê? 3 opções. Para a casa das dezenas, bom, escolhida a opção das unidades, aí eu tenho o quê? 5 opções. 5 opções. Se eu escolhi o 6 para colocar aqui, me sobrou todos esses. Se eu escolhi o 4, me sobrou esses aqui, os outros 5. Né? Se eu escolhi o 4, me sobrou esses 5. Se eu escolhi o 2, me sobrou esses 5 aí. Então, nas dezenas eu tenho sempre 5 opções. Certo? Aí você fala assim, mas então dava, olha, 6 vezes 5 vezes 3. Não, calma aí. Mas olha só. Eu comecei daqui, 3 vezes 5, aqui não vai ser 6. Porque escolhi dessa aqui, digamos que eu escolhi o 2 para essa e o 1 para essa. Escolhi esses dois. Sobrou quantas opções para isso? 6? Não, sobrou 4. Então, para as centenas, me sobrou o quê? Depois de escolhidas as unidades e as dezenas? 4 opções. Entendeu? Por isso que eu começo pela que tem mais restrição, que é o caso das unidades, que é o que ele está me dizendo, é par, certo? E daí vai ficar 5 vezes 4, 20, porque daí eu multiplico as opções, né? Usando o princípio multiplicativo, né? Multiplicativo. Então eu multiplico. Vai dar o quê? 3 vezes 4 vezes 5, vai dar o quê? 20, 20 vezes 3, 60 números. Beleza? Tá, vamos ver o próximo. Quantos números ímpares de 4 algarismos sem repetição podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Tá? Agora, ele usou assim, ó, sem repetição. Quantos números ímpares, tá? Quantos números ímpares
de 4 algarismos, né, sem repetição. Então, aqui também é sem repetição, tá? Só que agora são 4 algarismos, aqui são 3 algarismos. Sem repetição é a mesma coisa que algarismos distintos. Então, é praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa, certo? Só que o problema é que aqui tem 3, aqui tem 4 casinhas. E eu vou fazer o mesmo raciocínio, eu vou começar do que tem mais restrição. Porque agora ele está falando de algarismos ímpares. Então, ímpares, números ímpares, né? Números ímpares, então quer dizer que o das unidades, tá? Não pode ser o quê? Par, certo? Não pode ser par. Quantas opções eu tenho para algarismo das unidades? Que é o que tem mais restrição. É isso que está definido nos números ímpares. Então, ó, o 6 não pode, o 5, o 3 ou 1, né? Então, aqui pode ser o 1, o 3 ou o 5. Então, eu tenho 3 opções. Para dezenas. Certo? Bom, se eu quiser agora partir para esse daqui, aí posso, entendeu? Não preciso ir daqui para cá. Eu começo com o que tem mais restrição. 3 opções, beleza. E para as centenas, então vamos lá. Para os milhares. Para a casa das milhares. Quantas opções eu tenho? Bom, escolhido o que eu quero, digamos que eu escolhi o 1 aqui para as unidades. Sobrou quantos? 5 opções. Então, para os milhares, 5 opções. Beleza. Escolhido dos milhares, quantas opções eu tenho para centenas? Bom, então digamos que eu escolhi o 1 aqui para a unidade e escolhi o 2 para os milhares. Então, é 1 e 2. Quantas opções eu tenho aqui para centenas? 4. 4 opções. E para as dezenas, quantas opções? Então eu escolhi o 1, 2 e o 3 aqui para essas 3 aqui. Sobrou o quê? 3 opções para as dezenas. 3 opções. Ah, professor, e se eu fizer esse daqui para cá? Então, quantas opções eu tenho para esse? 3. Então eu escolhi uma, beleza. Quantas opções eu tenho para dezenas? 5. Ah, mas aqui deu 3, sim, mas olha só, 5. Aí quantas opções eu tenho para cá? Escolhi essa. Quantas opções eu tenho para centenas? 4. Ah, aqui repetiu, certo? E escolhi o 3. Aí quantas opções eu tenho agora para milhar? 3. Então é só mudar de posição, entendeu? Porque esses aqui não tem prioridade, né? Não tem mais restrição um em relação ao outro. Dezenas, centenas e milhares, elas têm a mesma não tem restrição aqui para escolher ali. O que tem restrição é unidade. Então eu começo por unidade. Depois eu posso fazer em qualquer ordem, porque vai dar sempre, porque vai diminuindo, né? Então vai dar 5, 4, 3, certo? Então o número de opções, né? De números aqui, né? A quantidade de números vai ser o quê? Então eu vou usar princípio multiplicativo, de novo, né? Vai ser o quê? 3 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Né? Bom, 3 vezes 4 vezes 5 deu 60. 60 vezes 3, 180 números. Certo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 20 dá 180. Beleza? Tá, e o último aqui, ó. Com os dígitos 2, 5, 6 e 7, quantos números formados por 3 dígitos distintos ou não são divisíveis por 5? Olha só, aqui tem que ter um cuidado para a leitura, sabe? Eu me enrolei um pouquinho na leitura disso aqui, porque eu senti falta de uma vírgula. Mas o português não obriga a colocar vírgula. Olha só, com os dígitos 2, 5, 6 e 7, quantos números formados por 3 dígitos distintos ou não são divisíveis por 5? Então, eu senti assim que faltava uma vírgula aqui, né? 3 dígitos distintos ou não são divisíveis por 5. Por que não põe aqui? Porque daí separa o sujeito e o verbo, né? Então, ele diz que não pode colocar vírgula ali, né? Eu não sei. Na verdade, minha especialidade não é português, é matemática, certo? Então, vai ficar assim. Então, ele quer dizer o seguinte, pode ser dígitos distintos ou não. Quantos números formados por 3 algarismos eu consigo formar aí? Que são divisíveis por 5. Bom, que são divisíveis por 5, então são 3 dígitos, né? Se eu colocar o 2 aqui, ele vai ser divisível por 5? Não. Se eu colocar o 6, vai? Não. Se eu colocar o 7, vai? Não. Se eu colocar o 5, vai? Vai. Então, aqui só sobrou o 5. Aqui não tem opção, aqui só tem uma opção.
tá? Quantos dígitos? 2, 5, 6, 7, formados por 3 dígitos distintos ou não, são divisíveis por 5. Então, quantos que são divisíveis por 5? Seja repetido ou não. Então, aqui vai o 5. E aqui, quantas opções eu tenho para cá? 1, 2, 3. E o 5? Não, é que o 5 vai... Não, mas ele diz distintos ou não. Eu tenho 4 opções aqui, ó. 4 opções para colocar aqui. E aqui, quantas opções eu tenho? 4 opções. Pode ser repetido, pode ser 5, 5, 5. Pode ser 2, 2, 5. Pode ser 6, 6, 7, 6, 6, 5. 7, 7, 5. Pode ser 2, 6, 5. Pode ser 2, 5, 5. Pode ser 5, 2, 5. E pode ser um monte de coisa. Né? Então, quantos algarismos eu posso colocar aqui? 4. E aqui? 4. Certo? Então, o número de possibilidades vai ser o quê? 4 opções vezes 4 opções. Isso aqui vai dar o quê? 16 números possíveis. 16 possibilidades. Você fala, não, calma aí, 16 vezes 5, professor? Não, isso aqui é o dígito, isso aqui não é opção. Isso aqui é dígito, cuidado, sabe? Eu resolvi uma questão, coloquei aqui o 5, eu falei, mas por que aqui é sempre 5 vezes? Não, aqui é o dígito 5. O 5 tem que estar aqui. O que eu tenho que modificar são esses. Eu tenho quantas opções para isso? 4. Pode ser o 2, o 5, o 6 ou o 7. E quantos para esse? 2, 5, 6, 7. Entendeu? 16 até daria para escrever todos aqui, né? Mas, tranquilo aí. Agora você não precisa fazer, porque a gente entende, né? 2, 2, 5, 2, 5, 2, 6, 2, 7. Aí. 5, 2, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 7. Pode ser o 6, 2, 6, 5, 6, 7. Pode ser o 7, 2, 7, 5, 7, 6, 7, 7. Certo? Então, todas as possibilidades aí. Beleza? Bom, a aula de hoje é isso aí. Tá bom? Curta o vídeo, compartilhe, chama mais gente. Tá bom? Não esqueça de dar uma olhada no cronograma das aulas ali, que agora o título do arquivo é Cronogramas e Notas de Aulas. Então, todos esses exercícios entram no cronograma de aulas ali, cronogramas e notas de aulas, tá? Do terceiro ano. Por que é interessante isso aqui? Porque daí você faz sozinho isso aqui. É importante você se testar, tá? Eu estava vendo eu vi o cara que passou em primeiro lugar no ITA. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó. Ele falou que ele resolvia as provas anteriores. Todo final de semana ele fazia uma prova, né, dos concursos anteriores do ITA. E ele fez tanto isso, que chegou um momento que quando ele pegava a prova, ele falava assim, ele já lembrava todo o raciocínio daquela questão. E isso é bom? É bom. Porque o raciocínio, quando você refaz o raciocínio, você aprende mais. Então, você refaz o raciocínio, você aprende mais. Tem gente que fala assim, não, se eu fizer todos os exercícios desse livro, eu passo. Não, mentira. Não passa, não. Se você fizer todos os exercícios do livro e na segunda vez que você fizer, você acertar todos eles, aí você tem mais chance de passar. Você tem que lembrar. Não é fazer uma vez só. Você tem que fazer uma vez e lembrar. Então, é interessante você refazer esses exercícios, tá? E as resoluções deles vão estar sempre aqui no canal para você ver, tá bom? Então, por isso que eu digo, pegue lá o cronograma, faça todos os exercícios que estão no cronograma, isso aí é como se fosse um livro para você guardar para sua vida aí, tá bom? Bom, é claro que ele está se formando, até o final do ano ele vai estar completinho, formadinho, bonitinho, pronto para você trabalhar e fazer tudo o que você precisar aí, beleza? Então é isso aí, curta o vídeo, chama mais gente aqui pro Curso Mima, chama mais gente aqui, vamos trabalhar junto, vamos estudar, vamos aprender, vamos discutir, tá? E vamos evoluir, vamos caminhar cada vez mais próximo para os nossos objetivos, beleza? Então é isso aí, curta, chama mais gente, estão aqui todas as aulas do Curso Mima, tá bom? Vamos que vamos!